creia que as melhores coisas de Deus ainda estão para acontecer na tua vida. Creia no melhor de Deus. Hoje pela manhã nós meditamos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, sobre o seguinte tema: a fé que Jesus deseja. E aprendemos que a fé que Jesus deseja é uma fé profunda, verdadeira e sólida. E as características de uma fé profunda, verdadeira e sólida é crer que só Jesus salva, depender de Jesus e viver Jesus. Essa é a fé que Jesus espera do nosso coração. Uma fé profunda, verdadeira e sólida. E nesta noite eu quero meditar sobre o seguinte tema com vocês: o que também recebeu, ofereça aos outros. O que também recebeu, ofereça aos outros. E para este tema, eu quero convidá-los para que abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 21 ao 35. O que também recebeu, ofereça aos outros. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 ao 35. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 ao 35. Diz assim a boa palavra do Senhor. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amém. Que Deus nos abençoe com sua palavra nessa noite. Eu quero convidá-los nesse momento, mais uma vez, fechar os olhos, curvar a cabeça e vamos orar pedindo que Deus fale ao nosso coração de uma forma profunda e de uma forma muito especial e particular ao coração de cada um. Senhor Jesus, te damos graças por cada pessoa que aqui se encontra. Obrigado, Pai, porque apesar da chuva, apesar do mau tempo, as pessoas, meu Pai, saíram das suas casas, do seu lazer e se deslocaram, meu Pai, até a tua casa para te buscar, para orar ao Senhor e para adorá-lo, Deus. E que nesse momento, de uma forma muito especial, o Senhor fale conosco através desse parágrafo das Escrituras. Que sejamos imersos nas Escrituras Sagradas nesse momento. Fala conosco, meu Pai, através da tua palavra. Fala, Pai, de uma forma muito especial ao nosso coração. Assim nós oramos, em nome do nosso Salvador e Senhor,
Jesus. Amém e amém, Senhor. O que também recebeu, ofereça aos outros. Este capítulo, o capítulo 18, ele aborda relacionamentos interpessoais. O tema do capítulo 18 é desenvolvido para abordar esse tema, relacionamentos interpessoais. Do versículo 1 ao 9 do capítulo 18, Jesus fala do maior e o menor. Fala a respeito daquele irmão que está com grande travessão no seu olho, mas está olhando para o outro que tem um cisco. Ele fala sobre se há alguma coisa que te prende, que está prendendo você no pecado, que você tire isso da sua vida, então. O versículo 10 ao 14, ele fala sobre o perdido. Mais uma parábola falando sobre o perdido. No versículo 15 ao 20, como tratar a ofensa de um irmão, como tratar com o rebelde. E no versículo 21 ao 35, então Jesus faz uso desta parábola para responder um questionamento de seu discípulo. Tinha que ser Pedro. E Pedro então começa a questionar Jesus sobre quantas vezes deveria perdoar o seu próximo, quantas vezes deveria perdoar o seu irmão. E Jesus então conta essa parábola para responder ao questionamento de Pedro. O versículo 21 diz assim: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Esta foi a pergunta de Pedro. E o que levou Pedro a fazer essa pergunta? Vamos entender um pouco da mentalidade de Pedro. A pergunta de Pedro soava como se o perdão fosse uma mercadoria que se podia pesar, medir e contar. A pergunta de Pedro soava como se o perdão pudesse ser parcelado, pouco a pouco, até um limite bem definido, quando então a distribuição tinha que parar. Acabou as parcelas, acabou a possibilidade de ser perdoado, acabou a possibilidade de receber alguma coisa de mim. Cancelamos aqui. A literatura rabínica ensinava que se um homem pecar uma vez, é perdoado, 2 vezes, é perdoado, 3 vezes, está no limite, e a 4ª vez, não haverá perdão. Então Pedro tenta usar de uma certa espiritualidade aqui. Se a literatura rabínica diz que eu tenho que perdoar até 3 vezes, eu sou muito mais espiritual, porque eu estou dizendo até 7. E eles faziam uso da fórmula de Lameque. Em Gênesis capítulo 4, versículo 23 ao 24. Por favor, meus. Diz assim, ó: Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: Ouça-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Até 7 vezes. E Jesus mudou a forma de Lameque para um modelo de perdão sem limites. Aonde havia uma vingança sem limites, Jesus mostra um padrão diferente, aonde há perdão sem limites, aonde o cálice do perdão transborda constantemente e nunca seca. McNeely disse uma frase bem interessante sobre esse texto: a vingança limitada do homem primitivo cede lugar ao perdão ilimitado dos cristãos. Conta-se que certo jovem pediu perdão ao seu pai após um ato de desobediência. E o pai então perdoou o filho. E o jovem, pela 2ª vez, pediu perdão ao seu pai após mais um ato de desobediência. E o pai então perdoou o filho. E o jovem, pela 3ª vez, pediu perdão após mais um ato de desobediência. E o pai então perdoou o seu filho. E o jovem leve e feliz continuou o seu caminho. Sua alegria de viver com o tempo foi esvaziando.
porque mais uma vez ele cometeu um novo deslize e ficou muito triste, muito envergonhado do seu pecado, do seu erro. Sua alegria foi acabando e ele começou a fugir da presença do seu pai. E ao vê-lo tão triste e fugindo constantemente, o pai perguntou-lhe: por que andas tão triste, meu filho, fugindo de mim? E ele respondeu: estou com vergonha, meu pai. Estou com vergonha. Vergonha do quê? Por causa do meu erro. O pai respondeu: bastas que me peças perdão, filho, e se tiveres arrependido, eu o perdoarei. Estou arrependido, pai, mas estou com vergonha, pois esta é a 4ª vez que eu venho lhe pedir perdão do mesmo erro. O pai então, para surpresa dele, perguntou: é a 4ª vez? E quais foram as 3? E quais foram as 3? Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, se você não leu essa literatura, ainda recomendo, muito boa essa literatura, um livro do Philip Yancey que estourou o limite de vendas, ultrapassou o esperado. Ele diz o seguinte no livro dele, Maravilhosa Graça: ser cristão é perdoar o imperdoável nos outros, pois Deus perdoou o imperdoável em nós. Ser cristão é perdoar o imperdoável nos outros, porque Deus perdoou o imperdoável em nós. O tema central dessa parábola, desse parágrafo da Bíblia, é este: ofereça aos outros a mesma medida de graça que você recebeu. Ofereça aos outros a mesma medida de graça que você recebeu. O servo devia uma quantia imensurável, uma grande quantia de prata. O versículo 24 diz assim: quando começou o acerto, foi trazida à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Para que você tenha ideia, a quantidade que ele devia era aproximadamente 147 toneladas de prata. É muito dinheiro. Muito. Para você ter mais uma ideia ainda de que tamanho era a dívida dele: 10.000 talentos. Um talento era equivalente a 1.000 semanas de trabalho. Para que um homem ganhasse um talento, ele precisava trabalhar aproximadamente 20 anos. 20 anos. 20 anos de trabalho para receber um talento. E esse servo, ele devia para o seu rei, para o seu senhor, cerca de 10 talentos. Cerca não, o texto é muito exato, 10 talentos. 10 talentos. 10.000 talentos. Amados, a dívida de 10.000 talentos, ela era impagável. Não havia possibilidade de se pagar essa quantia. E o versículo 27 diz que a sua dívida foi cancelada. O Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. O Senhor teve compaixão, teve perdão e cancelou a dívida do seu servo. Amados, a quantidade que ele devia para o seu Senhor era impagável. E o seu Senhor cancelou toda a dívida dele após ele implorar. Ele deveria ser lançado no cárcere até pagar toda a sua dívida. Sua mulher, seus filhos e seus bens deveriam ser vendidos para pagar parte de sua dívida. Mas o seu Senhor teve misericórdia dele, cancelou a dívida dele, libertou ele para continuar a sua vida. Ofereça aos outros a mesma medida de graça que você recebeu. E eu quero extrair com vocês hoje algumas lições dessa parábola. Quero compartilhar com vocês algumas lições desse texto. E a primeira lição que aprendo nesse texto e quero compartilhar com vocês é que aquele que recebeu mais oportunidades deve oferecer mais oportunidades. Aquele que recebeu mais oportunidades deve oferecer mais oportunidades.
O versículo 21 ao 22 diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhes digo, não, até 7, mas até 70 vezes 7. 490 oportunidades. Quantas oportunidades devo oferecer? 490 oportunidades. Incalculável. Incalculável. Diante de Deus, as oportunidades são inesgotáveis. Diante de Deus, as oportunidades de recomeço são intermináveis. Diante de Deus, o cálice do perdão, o cálice da misericórdia não cessa, não para de transbordar diante do seu povo, diante daqueles que buscam o perdão, que buscam um coração arrependido, por mais uma oportunidade. Diante de Deus podemos recomeçar quantas vezes forem necessárias. E o rei da parábola ofereceu outra oportunidade ao seu servo, dizendo: suas dívidas foram canceladas, foram aniquiladas, foram acabadas. Rasguei aqui as suas promissórias. Você não deve mais nada. Ou seja, você está livre. Vamos começar do zero. Acabou-se aqui. Terminou aqui. Amados, quando eu recebi mais uma oportunidade de Deus e entreguei minha vida para Jesus, da mesma forma nós devemos oferecer para os outros mais uma oportunidade. E diante de Deus, as oportunidades são inesgotáveis, são intermináveis. 490 vezes. Ninguém fica contando, amados, quantas vezes te perdoei. Eu acho que se você perguntar para o teu cônjuge quantas vezes ele te perdoou, ele não se lembra. Se você perguntar para o teu pai quantas vezes ele te perdoou, ele não se lembra. Se você perguntar para o teu irmão quantas vezes ele te perdoou, você não se lembra. Porque não tem limite para perdão. O que esse texto nos ensina é muito claro. Não há limite para perdão. Não existe, fui até aqui e aqui chega, parou. Não há limite para perdão. Outra lição que aprendemos com esse texto é que aquele que foi amado deve amar. O versículo 27 diz assim: o Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Aquele que foi amado deve amar. A única exigência do cristianismo, é o amor. Não existe outra exigência. É o amor. Muitas vezes nós falamos assim, essa frase que faz parte da nossa confissão de fé, da nossa doutrina batista, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E podemos dizer que no cristianismo, a única exigência dele é o amor. A única regra para se viver no cristianismo é o amor. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que: mas Deus demonstra o seu amor para com nós, tendo Cristo morrido em nosso favor, quando éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu pelos nossos pecados. Quando ainda éramos, antes de nos arrependermos, antes de cairmos em si do nosso erro, da nossa culpa e buscarmos o perdão de Deus, Ele já nos perdoou. Amados, quem ama, cumpre toda a lei, cumpre todos os mandamentos de Deus. Muitas vezes nós fitamos os olhos nos 10 mandamentos, estudamos, meditamos, compartilhamos tudo o que há de instrução no livro de Êxodo, capítulo 20. Mas quem vive o amor de Deus, vive toda a palavra de Deus. Quem vive o amor de Deus, vive de Gênesis a Apocalipse toda a Bíblia. Terceira lição desse texto: aquele que recebeu compaixão deve ter compaixão dos outros.
O versículo 27 diz assim: o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. A compaixão faz parte do caráter cristão. Ter compaixão significa se colocar no lugar do outro. E eu fico pensando que esse rei se colocou no lugar dele e pensou: olha, eu também tenho esposa, eu também tenho filhos, e eu não gostaria de estar no lugar dele, eu não gostaria de estar na posição dele, eu não gostaria que a minha esposa fosse tomada de mim e fosse vendida como escrava, eu não gostaria que meus filhos fossem tirados de mim e fossem vendidos como escravo, eu não gostaria de ir para um calabouço, apodrecer, contrair lepra e ser torturado, eu não gostaria que isso acontecesse comigo. E ele se colocou então no lugar do seu servo. E se colocando no lugar do seu servo, ele sentiu as dores do seu servo, sentiu a angústia do coração do seu servo. Então estendeu a mão para o seu servo e teve compaixão dele. Ter compaixão é colocar o calçado do outro. É colocar o calçado do outro. É sentir como aperta, como machuca. É sentir na pele o que o outro está sentindo. E Jesus, por várias vezes no Evangelho de Mateus, ele olhou para as pessoas e teve compaixão delas. Teve compaixão para as pessoas aflitas e desamparadas. Mateus capítulo 9, versículo 36, ele diz que viu as ovelhas aflitas, desamparadas, como não tivesse pastores. Ele teve compaixão dos doentes e curou todos os doentes. Ele teve compaixão dos famintos e multiplicou os pães para alimentar os famintos, porque a multidão estava ali cansada de passar o dia inteiro com ele, não havia alimento nas proximidades, e Jesus então multiplicou o pão, porque teve compaixão daquelas pessoas que estavam famintas. Ele teve compaixão dos cegos. Mateus capítulo 20, versículo 34, diz que ele sentiu compaixão dos cegos e o curou. Compaixão faz parte do caráter cristão, se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo. O rei teve compaixão, compadeceu-se do seu servo endividado e aniquilou a dívida, apagou a dívida dele, consumiu com a dívida dele. Quarta lição que aprendo com esse texto: aquele que foi acolhido deve acolher. O versículo 28 diz assim: mas quando aquele servo saiu, entrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. O servo foi acolhido pelo rei. Apesar da sua dívida impagável, o rei o acolheu. O rei estendeu os braços para ele e trouxe ele para junto de si. Só que quando chegou a vez do servo acolher o seu conservo, com a sua pequena dívida, ele se negou, cobrou dele, ao ponto de mandar lançá-lo na prisão, para que ele quitasse a dívida. E a dívida do seu conservo não era nada comparado à dívida que ele recebeu anistia, a dívida que ele foi perdoado. Amados, o que alguém faz para nós, as ofensas de um irmão, de um familiar, de qualquer outra pessoa, não se compara a nada com toda a nossa culpa, com todos os nossos pecados, com tudo aquilo que Cristo perdoou naquela cruz. Nada se compara à dívida que foi aniquilada, que foi pagada por Cristo. Jesus nos acolheu com a nossa multidão de pecados. Da mesma forma, nós devemos também acolher as pessoas com a nossa dívida impagável. Ele também nos acolheu e espera que nós façamos o mesmo com os outros. Devemos acolher as pessoas, mesmo com sua dívida impagável.
Deus faz, amados, é simplesmente consumir com o nosso lixo. Eu lembro-me que certa vez, de manhã cedo, 7 horas, eu coloquei o lixo para a rua, uma segunda-feira aqui. 7h30, eu fui na frente da igreja, os lixos haviam desaparecido. Possivelmente algum carroceiro, alguém passou por ali e levou aqueles sacos de lixos lotados, cheios. E naquela manhã eu fiquei olhando quem ia se interessar por lixo, quem ia roubar o lixo. Eu não sei aonde foi parar aquele lixo, nunca mais vi aqueles sacos. A mesma coisa Deus fez com os meus pecados. Ele pegou os meus pecados, consumiu com eles, para nunca mais ser lembrado, para nunca mais serem vistos. Ele me acolheu quando a minha dívida era muito alta, e espera de mim, espera de vocês, que acolhemos os outros também, diante das suas dívidas impagáveis. Quinta lição que extraí dessa parábola: aquele que foi perdoado deve perdoar. O versículo 35 diz assim: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. O que o rei esperava de seu servo é que ele perdoasse a dívida do seu conservo. Era o mínimo que ele esperava. Da mesma forma que ele foi benevolente, que ele foi misericordioso com o seu servo, ele esperava que ele fizesse a mesma coisa com o seu conservo. Que ele aniquilasse a dívida, que ele perdoasse a pequena dívida que esse homem tinha. E o mesmo Jesus espera de seus discípulos. Que seus discípulos perdoem as dívidas de seus irmãos. Que seus discípulos perdoem as dívidas do seu próximo. Mateus capítulo 6, versículo 15, na oração do Pai Nosso, diz assim: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. A exigência. O cristianismo, amados, é perdão. Aquele que entrou para o cristianismo foi aquele que foi perdoado de suas dívidas. Viver o cristianismo é viver o perdão de Deus. Viver sem culpa, viver sem peso sobre as suas costas, porque a sua dívida foi perdoada, o teu erro foi pago. E não podemos lançar sobre os ombros dos outros, sobre as costas dos outros, o nosso peso, lançar sobre os outros cobrança das coisas, mas pelo contrário, estar pronto para perdoar, para acolher aquele que pisou na bola, aquele que errou. Robert Muncul diz algo interessante sobre isso. A recusa em estender a misericórdia é prova de tal pessoa que jamais recebeu misericórdia. Quando nos recusamos a perdoar alguém, amados, estamos provando que nunca bebemos do cálice do perdão. Quando viramos as costas para alguém que se arrepende, pede perdão pelo seu erro, nós estamos fazendo a mesma coisa. Eu conversava com alguns estudantes sobre o capítulo 19. Veja bem, como é bem organizado o pensamento de Mateus. O capítulo 18 fala sobre os relacionamentos interpessoais e termina com a parábola a respeito de quantas vezes deve perdoar o teu irmão. No capítulo 19 inicia com uma conversa forte a respeito de divórcio e novo casamento. Então, começa eles especularem em Jesus, perguntar para Jesus que momento poderia se dar o divórcio. Muitas pessoas pegam esse texto e dizem o seguinte, que o divórcio só se pode dar em momento de adultério. Mas a palavra usada aqui
Não é, a palavra grega usada para adultério não está aqui nesse texto. Está a palavra porneia, significa imoralidade sexual. Porque naquele tempo, quando uma pessoa praticava um adultério, não se dava uma cartinha bonitinha para ela dizendo: olha, estou repudiando você, você está dispensada, ou você está dispensado, e segue a tua vida. O que acontecia com a pessoa naquele tempo, que era apanhada de adultério? Pedra. Ela não tinha um outro casamento. Ninguém ia casar com a adúltera ou com o adúltero, porque ele morria, ou ela morria pedrada. E Jesus diz: mas por causa da dureza de coração de vocês, Moisés permitiu que desse a carta de divórcio. Por que acontecia naquele tempo, amados? Eram 7 dias de festa de casamento. E a noite de núpcias se dava no 3º dia, porque no dia seguinte o sinédrio funcionava na terça e na quinta. Então o sinédrio se reunia junto com as autoridades religiosas e com juízes. Então qualquer causa da comunidade era levada para o sinédrio. Então naquele dia, então, no 3º dia do casamento, se o moço se deitasse com a moça e descobrisse que ela já havia tido relações sexuais antes, porque era uma exigência que ela se guardasse como seu noivo, ele tinha o direito de ir até o sinédrio e reclamar então o dinheiro do dote, tinha o direito de ir até o sinédrio, reclamar que fosse indenizado pela família, que recebesse recurso de volta. Então Jesus não está dizendo em nenhum momento que se pode separar por causa de adultério. Também não está obrigando ninguém a continuar casado por isso. O que ele está dizendo é que nós, em certa vez na nossa vida cristã, já fomos adúlteros com Jesus, já adulteramos com Jesus, já pecamos com Cristo, já falhamos com Ele, e mesmo em nosso adultério espiritual, Jesus nos perdoou. Mas por causa da dureza do coração de vocês, Moisés concedeu carta, perdão, de uma dívida impagável, E aqui olhamos para o capítulo 19, uma dívida de honra, e aí você vai empilhar o que você quiser nessa dívida, impagável. Mas a nossa dívida diante de Jesus também era impagável, e Ele aplacou a nossa dívida, liquidou a nossa dívida, e espera que façamos o mesmo. Certa vez o professor de religião pediu aos seus alunos que levassem batatas e um saco plástico à aula. Olha só que didático, né? Já pediu isso para os teus alunos, Mário? Batata e saco plástico para a aula. Será que ia ter sopa de batatas? Né? E a lição era o seguinte: que cada aluno escrevesse o nome de cada pessoa que sentia mágoas ou tivesse ressentimento em em cada batata. E depois então de escrever, ele pediu também para colocar as batatas dentro do saco plástico e guardá-las na mochila, junto com seus livros e cadernos. Pegou a batata, escreveu o nome das pessoas que lhe ofenderam, que lhe causaram mágoas, ressentimento, escreve as pessoas, coloca dentro do saco plástico e guarda dentro da sua mochila. E a tarefa consistia em levar as batatas a todos os lugares onde fosse, por tempo indeterminado, até que o professor os autorizasse a se livrar delas. Naturalmente, elas foram se estragando, e além do peso, logo também o mau cheiro começou a incomodar os alunos, até o ponto em que não aguentavam mais. Professor, por favor, não dá mais, podemos jogar esse lixo fora, podemos desfazer dessas batatas, não aguentamos mais o mau cheiro. Aonde nós andamos está esse mau cheiro com a gente. O professor respondeu: sim, pode jogar as batatas fora, mas se junto com elas vocês também não jogarem fora toda a mágoa e ressentimento que elas representam, o peso e o mau cheiro,
não sairá de seus corações. Mal cheio. Ressentimento, mágoa no coração causa mal cheio. Ofereça aos outros a mesma medida de graça que você recebeu. Ofereça aos outros a mesma medida de graça que você recebeu. Ninguém, mas ninguém vai te exigir a medida maior da qual você recebeu. Ninguém vai te exigir uma medida de graça maior da qual que você recebeu. Porque imensurável é a graça que você recebeu. Imensurável é o perdão que você recebeu de Deus. Eu quero, nesta noite, desafiá-lo a colocar o teu coração diante de Jesus. Quem sabe hoje à noite é a oportunidade que você tem de se desfazer do mal cheio. Quem sabe hoje à noite é a oportunidade que você tem diante de Deus de cancelar uma dívida que alguém tem com você. Uma ofensa, uma traição, alguém que te ludibriou, te enganou, lesou você, te machucou, te feriu, alguém que te passou para trás. Essa pessoa pode ser íntima sua, pode dormir no mesmo quarto com você. Essa pessoa pode ser da sua família, do seu meio relacional, mas eu quero dizer para você que Jesus cancelou a tua dívida impagável e espera que você cancele também essa dívida. Vamos ficar em pé? Enquanto cantamos, eu quero orar contigo. Mesmo que essa pessoa nunca tenha te procurado para pedir perdão, nunca tenha se arrependido do pecado dela, nunca tenha tido consciência do que fez a você, mas hoje à noite eu quero desafiar vocês a se chegar no altar de Deus e dizer: Deus, mesmo que ela não tenha procurado, e quem sabe ela nunca vai me procurar para consertar isso, mas hoje, diante do teu altar, eu estou dizendo que comigo a dívida dela está liquidada. Ela não me deve nada. Eu estou aqui diante do teu altar, lançando o perdão. Não sei quantos de vocês já leram Shakespeare, uma literatura muito boa. No Mercador de Veneza há uma frase incrível dele: aquele que guarda para si o rancor, o ressentimento, é a mesma coisa que você beber veneno e esperar que o outro morra. Se você tem uma dívida e você hoje quer aniquilar ela, eu quero te convidar a se dirigir ao altar de Deus e vamos orar. Vamos orar junto. Vamos colocar isso diante de Deus e dizer: Senhor, diante de mim não há mais dívida nenhuma, está cancelado. Está cancelado. Enquanto estivermos cantando, se dirige ao altar do Senhor e vamos fazer.